11h41, quinta-feira, dia do quadro Mulheres. Vamos falar com a jornalista Liliane Bento. Bom dia, Liliane. Obrigado pela visita mais uma vez. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Bom dia, Cris, que aceitou nosso convite. Obrigada, bom dia. É a vereadora Cristiane Loureiro que está aqui com a gente, que além de vereadora também, né, ocupa a presidência da Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores de Blumenau. E esse mês, que é um mês especial, que nós estamos vivendo aqui, o agosto, que é o Agosto Lilás, mês dedicado a ações, a discussões sobre a violência contra a mulher. E que tivemos o aniversário da Lei Maria da Penha, né? 17 anos, que foi uma conquista. Exato. 2 meses especiais, né? Eu também quero cumprimentar os ouvintes que estão assistindo, né? Escutando, aliás, a Itaberá, e dizer que nós temos agora no mês de agosto, Agosto Lilás, mas também novembro também é um mês de enfrentamento, né? Contra a violência também, porque na ONU é considerado o Dia Mundial de Combate à Violência. E o de agosto é por conta do aniversário da Lei Maria da Penha, 17 anos. Exatamente. Esse ano, né? Completou. Na verdade, isso tem que ser falado todos os dias, para a gente tentar acabar com essa situação. Tem que ser lembrado, né? Todo dia. E infelizmente, ali na Procuradoria da Mulher, como eu estou como procuradora, e a vereadora Silmara, procuradora adjunta, nós temos toda semana, pelo menos 5, 7 casos de violência que chegam até nós. Às vezes tem dias que é 3 num dia só, sabe? Então, assim, infelizmente, é o tipo de trabalho que a gente não gostaria que tivesse, né? Mas que bom que a gente está ali para receber essas mulheres que precisam do nosso apoio. Então, eu até fiz uma colinha, porque os números mudam todos os dias, né? E segundo a OMS, 1/3 das mulheres brasileiras já sofreu algum episódio de violência física ou sexual. Você concorda com esse número, Cris? Você acha que é assim mesmo? Olha, a gente tem em Santa Catarina o Observatório de Violência, né? Também peguei uns dados deles aqui. Isso mesmo, os dados dentro do site estão atualizados. Se você pegou, realmente são esses dados. Inclusive, eu conversei ontem com a delegada estadual, Patrícia, para solicitar esses dados. Então, todos os que estão no site, eles estão atualizados, inclusive com o último semestre. E infelizmente, né, esses dados, assim, são verídicos e precisam ser trabalhados. Diz que uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. Exatamente. Né? Mas daí, o que eu queria que você explicasse? Porque as pessoas ainda, por mais que a gente divulgue, ainda associam violência foi uma surra, tomou um tapa, morreu, mas a violência começa antes. Eu acho que talvez aqui, quando dizem que a cada 4 horas uma mulher sofre um tipo de violência, nós podíamos explicar isso, porque pode ter muitas mulheres que estão sofrendo sem saber. Exatamente. Né? Homens também tem homens que sofrem. Com certeza. Por isso que a gente até, no dia da Lei Maria da Penha, né, que foi comemorado o aniversário da Lei Maria da Penha, que foi... Dia 7. Dia 7, há 3 dias atrás... a gente fez uma postagem e dentro dessa postagem a gente colocou, né? Conheça 5 curiosidades sobre a Lei Maria da Penha, né? E uma delas, além de que ela completou 17 anos, além de explicar que a Maria da Penha, tem muitas pessoas que acham que a Maria da Penha é falecida também. Ah, sim, sabe? Não é. E não é. Ela está aqui contando a sua história e a lei existe por conta, né, de tudo que ela passou, que ela foi vítima de tentativa de 2 feminicídios, né? E ela ficou numa cadeira de rodas. E ela ficou numa cadeira de rodas por conta desse último, né, que foi um tiro que ela levou. E que é reconhecido pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo no tema. A do Brasil? E ainda assim tem esse monte de número. Exatamente. Mas daí tu começa a imaginar como não são os outros países. Sim, pois é uma referência para os outros países e ainda assim, né, tem esses dados. A medida protetiva também foi uma das ferramentas garantidas pela Lei Maria da Penha. E em 2021, a Lei Maria da Penha também reforçou com a sanção da lei que criou o sinal vermelho, né, que é o X na mão.
E aí a gente colocou também na nossa contribuição de postagem que a lei se aplica a qualquer tipo de violência. E aí vem os Vamos tipos. explicar quais são os sinais, as violências. A violência física é a agressão, né? É o último grau, né? É o último, que te machucou, te deixou marcas. E às vezes o agressor sabe onde tocar e também não deixar marcas. Tem isso também. Bater com a toalha diz que não fica marca. Não, e às vezes, né, pega numa parte assim que não fica exposta, né? Fica escondida. Fica escondido. Então, assim, essa é a violência física, mas também existe a psicológica, que pra mim é o começo de tudo. Pra mim também. E acho que é a pior. É a pior. Porque vai minando a confiança da pessoa. Isso, né? Ela é uma violência velada e que vai trabalhando dentro da autoestima da mulher, que ela vai ficando cada vez mais submissa. Dependente emocionalmente. Dependente emocionalmente, se sente fracassada, a autoestima dela fica muito baixa, né? E ela acaba, muitas vezes, até achando que o problema... Então, é dela. Isso era uma coisa boa de explicar aqui. Por isso que eu disse que eu acho que às vezes algumas mulheres não percebem a situação que elas estão vivendo. Porque esse tipo da violência psicológica que você está falando começa assim: você fica feia com essa blusa. Ela vai lá e troca de blusa. É só uma blusa, né? Eu acho que você comeu demais hoje. Ela começa a comer menos. Eu tenho que comer menos, tenho que emagrecer. Não é de uma forma direta esse tipo de violência, né? Então, acho que isso tem que explicar. E tu tá com uma aparência de cansada, né? Ou ainda, não vamos sair hoje, vamos ficar. Não sei, teus amigos começam minando teus relacionamentos sociais. Principalmente afastando quem pode te avisar que aquela pessoa não tá legal. Isso, exatamente. E principalmente quando percebe que aquela pessoa é a que percebeu, não gosta daquela tua amiga. Isso! Você acha mesmo que é tua amiga? É isso mesmo, né? Se eu fosse, cuidava, ela tem ciúmes da gente, ela já deu em cima de mim, já escutei isso também. Entendeu? Pra fazer com que a mulher se afaste. Tudo isso são táticas, né? De poder fazer e devagarinho, né? Isso, né? Que ele vai controlando. Esse é a palavra. Ele quer ser o controlador da situação e da vida daquela mulher. Vou dar um exemplo. Ontem a gente teve um caso onde que a gente interviu de uma forma que a gente foi até a vítima, porque a gente soube que a vítima tinha ido para a delegacia e a gente tinha acionado a Rede Catarina e até levamos essa mulher na Rede Catarina. E estava lá tudo esperando, ela fez o BO porque ele está ameaçando ela de morte, né? Inclusive ontem ele falou que... Ela está separada desse homem? Está. Ela está separada, tem um filho com ele. E é outra ameaça que faz também, eles fazem que vai tirar o filho. A Lei Maria da Penha garante isso. A mulher também com medida protetiva, ela pode sair de casa, ela não perde a guarda do filho. E aí eles ameaçam, tu não tem onde ir, tu não tem... Como sustentar. E aí vem outra parte, né? A gente levou na Polícia Militar e a Polícia Militar falou os desafios que a gente tem. E a dependência financeira é um deles. É um deles. E aí o que eu comentei com o policial, né? O policial militar que nos atendeu, que é da Rede Catarina. Eu tenho um projeto de lei que eu já conversei com o prefeito e a vice-prefeita, e ontem mesmo a vice-prefeita falou: Cris, a gente vai verificar sobre isso. O selo Empresa Amiga da Mulher, para a gente estimular as empresas a cogitarem a participação da mulher vítima de violência na cota como funcionária. E não é só algo assim temporário, é ela como colaboradora. Você diz eles contratarem mulheres nessa situação? Mulheres, isso. E aí, a mulher não tem capacidade. Tem empresas que eu já conversei, por exemplo, que estão aptas a querer fazer a capacitação. Então, mas essa pergunta eu ia te fazer agora, né? A capacitação, pegar mulheres que estão num ritmo de violência, que querendo ou não, elas estão com o psicológico um pouco bagunçado. A gente sabe que mesmo nos dias de hoje, tem empresas que não querem nem contratar mulheres porque elas são mães ou podem ser mães. Você acha que numa situação de violência eles vão querer contratar? Essas empresas que eu conversei, elas se colocaram solidárias, né? E por isso que esse selo Empresa Amiga da Mulher, ele vai trazer essa responsabilidade social com a mulher. Porque nós não estamos falando só com a mulher, estamos falando com a mulher que necessita na pior fase da vida dela,
né? Que é a mulher que precisa desprender, né? Para fazer com que a sua vida recomece. O que pode ocorrer, claro, mas aí as empresas estão cientes disso, às vezes as empresas ficam receosas, né? Sabendo que o companheiro pode ir lá, Exato. Só que aí existe, o que acontece? Hoje, a medida protetiva garante que o agressor não pode ficar minando. Poucas mulheres denunciam, o meu companheiro tá lá do lado da rua, tá me olhando. Isso é prisão em flagrante. Mas nós não temos policiais para isso. É. Quantas mulheres foram mortas com medidas. medidas protetivas? Isso. Quantas foram agredidas com medidas protetivas? Qual é o tempo-resposta da PM quando uma mulher liga e diz estou com medida protetiva e o cara está vindo aqui me matar? Então, a gente, além de a mulher acionar, tem um mecanismo chamado botão do pânico, que ela não precisa nem ligar, ela só vai pressionar. Mas qual é o tempo-resposta disso? É a viatura que estiver mais próxima. E se não tiver uma próxima? Porque a gente vê muitos casos realmente de feminicídio porque não deu tempo, né? Eles têm essa ligação com a polícia e eles vão acionar tanto a polícia civil, militar, tá? Até agora, todos os casos que a gente teve, eles foram rápidos nas respostas, tá? Inclusive, ontem, essa mulher, por exemplo, é um outro desafio. Não sabe ler nem escrever. Piorou a situação dela. Aham. E para onde ela foi? Então, aí a gente explicou para ela, acionou o botão do pânico no celular e pediu para ela fazer. Ensinou como é que ela tem que fazer. Ensinou como ela tem que fazer. Entendeu? E a nossa sugestão até, inclusive, era deixar desbloqueada a tela Sem principal. senha, nada. E eu coloquei o botão do pânico no visor ali para ela ver. no visor ali embaixo, onde fica fixo. Entendeu? Porque aqui ela tem que estar procurando, né? Às Isso. vezes está em tela, vai ficar fixo ali porque ela só vai apertar e acionar. E quando tu aciona, já cai direto na polícia e a polícia fica, na verdade, monitorando onde a pessoa está, a localização também. Entendeu? E essa mulher estava com este homem há quanto tempo? Ela está separada, se eu não me engano, acho que é 2 anos que ela comentou. E ele continua ameaçando em 2 anos? Isso, continua. E na verdade, assim, ontem ela nos relatou todo o medo que ela vivenciava, porque ontem a gente tirou alguns medos dela. Inclusive, ele falou uma mentira para ela, sabe? De que ele fazia parte, enfim, de uma situação e que não é verdade, o policial desmentiu. Nós estamos falando de uma mulher de que idade, Cris? Essa 51. Nova. Nova. Que não sabe ler, não sabe escrever. Isso. Com 51 anos. Vê que tem muita coisa que a gente nem imagina, né? Isso. Eu achei que mulheres mais velhas entrariam nisso. Mas isso não é pouco, infelizmente. A gente precisa avançar muito em muitas coisas também. Pois a começar pela tua própria vontade de querer mudar, que em muitos casos é difícil, e aí tem um monte de situações que levam a isso, né? Que não nos cabe julgar, né, Sim. vereadora, em nenhum momento, mas que é a própria vontade de querer mudar, própria vontade de avançar em algumas coisas que tem pessoas que não querem. E nem sabem por onde, porque E pelo que você está me falando, uma mulher talvez de 51 pela falta anos, de né? conhecimento. Que não sabe ler, não e sabe ela não escrever. sabia, ela já tinha Ela não medida sabe o que protetiva, ela não tinha nem acionado no celular, nem sabia mexer, ela mesma disse, eu não consigo mexer. Então nós vamos ensinar, né? Vamos ensinar, vamos aqui mostrar para a senhora, fizemos tudo, agora faz a senhora. Porque assim, no momento que aciona a medida protetiva, quando tu aperta o botão, é como se ele começa 3, 2, 1. Aí já cai ela na polícia. Então, se tu quer cancelar ainda antes, Dá tempo. dá tempo. Então, a gente fez isso para ela saber. Fizemos 2, 3 vezes. Entendeu? Para ela entender o mecanismo. Então, quando a senhora precisar, a senhora vai assinar. Vai acionar. E aí tem essa alternativa para as mulheres que têm medida protetiva, que elas podem pedir o socorro, não precisa esperar ele chegar. Tu avistou? Mas eu te perguntei dessa mulher, deve ter sido o primeiro marido dela, talvez? Sim, ela tem... Eu não vou dar muitos dados para não, sim. né? Mas ela tem um filho adolescente com ele. Por que eu pergunto? Porque assim, se ela está com só 51 anos, não sabe ler, não sabe escrever, está passando há 2 anos por essas ameaças,
quanto tempo antes já não começou a agressão verbal, a psicológica, né, a dominação? Mas é que não percebe, né? Então, é isso que eu queria dizer, que às vezes demora muito para as pessoas perceberem, né? E além da psicológica, os outros tipos de violência, né? A sexual, porque também acaba forçando uma situação, a mulher não querendo mais ter relação. Patrimonial. Né? A patrimonial também envolve, às vezes, usando até o crédito da mulher, o nome da mulher para compra, ou ainda tem bens no nome de ambos. Ele vou tirar de ti, né? Isso, né? Ameaçando, se a casa é dela, além da psicológica, a violência patrimonial, né? Que eu ainda tu vai, mas a casa vai ser minha, sabe? Essas coisas. Então, mas a psicológica eu acho que é a pior, porque é a que vai ajudando a piorar o resto. Ela acaba sendo oculta e só quem passa, que vive isso, que sabe. E às vezes demora, né? Demora, porque a mulher não consegue perceber. Ontem, ela chegou a comentar assim pra mim. Eu falei pra ela, no seu trabalho, alguém sabe que você passa por... Ninguém. Eu tenho vergonha. Olha o ponto que chega. Tem isso também, as mulheres têm vergonha. Eu tenho vergonha e eu não quero que ninguém... mas é importante alguém da sua confiança você reportar essa situação, porque se ele estiver nas proximidades do teu trabalho, essa pessoa também vai te ajudar e vai te proteger. Se não acontece alguma coisa contigo, tu é raptada, ninguém vai saber. E ninguém sabe o que está acontecendo. Né? Então, para segurança, não precisa abrir a tua vida para todo mundo, que a gente entende que é constrangedor. Mas tu tem que ter pessoas de confiança que você possa contar e que não vão te julgar. A famosa rede de apoio, as amigas, parentes. Exatamente, né? Sabe? E não se isolar. E quando tu tá passando por uma situação assim de violência psicológica, tu começa a perceber assim, às vezes tu começa a achar, esse excesso de ciúmes, é amor. Né? É carinho, é o jeito dele, eu gosto porque ele me faz tudo pra mim. Me protege, sabe? Então, até tu perceber isso, e não tem classe social, tá, Liliane? Não. Sabe? Não tem, Eu já soube caso de juiz que fez isso com esposa. Isso, tem juízes, médicos, enfim, sabe? Que acabam tendo, dominar a situação. Chega a ponto, assim, já que a gente falou, né, uma classe social, uma mulher que o marido controlava, inclusive, as roupas. É ele que comprava as roupas dela, a bolsa. Eu sei que teve um dos jantares que a gente acaba frequentando, né? São beneficentes. E depois que, né, contou a situação, ela estava lá e ela tinha ganhado a bolsa, enfim. Ela viu aquilo como um agrado, que era uma bolsa... Isso, ele cuida de mim. Isso, sabe? E não é... Aí quando as pessoas trouxeram o alerta, né, Cris, o que a gente pode fazer para ajudá-la? Entendeu? Então a gente vai. E assim, é interessante porque depois que é contado esse caso, até as mulheres que estão ao redor, amiga dessa pessoa, a cada 5, uma já passou. E daí entra naquilo que falou aqui a OMS, né? 1/3 das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência. Pode ter sido um grito, né? Pode ter sido psicológica, mas alguma coisa. Alguém sempre tem um conhecido que já passou e nunca contou. E fora que quando tem a violência física, às vezes ele fala, desculpa, perdi o controle, não vai mais acontecer. Sempre assim. É a última. Bebi, né? Né? Eu tava fora de mim, né? Eu me exaltei. Mas tu também provocou. Aí a mulher, é verdade, eu também provoquei. Nada justifica. A violência, ela não deve acontecer em nenhum dos lados, né? Sim, nem nenhum dos lados. Nenhum pra mulher. A gente só tá falando das mulheres porque é o que aparece mais. Isso. Na verdade, quando isso acontece, quebrou o vínculo principal do relacionamento, que é o respeito. Sim, quando chega nesse ponto. Quando chega nesse ponto, acabou o respeito. E na psicológica também, porque se ele te respeita, ele vai respeitar as tuas decisões, as tuas opiniões, tudo bem que ele pode opinar, né? Assim, em alguma situação... Não gostar, né? Porque às vezes é gosto, lógico. Claro.
Mas o fato de fazer com que tu se sinta mal por isso, fazer tu não frequentar mais os ambientes, não ver os teus amigos, isso já é... Uma violência, né? E às vezes a gente tem muitos casos, a gente pegou na procuradoria faz 2 semanas e estamos acompanhando esse caso de um psicopata. Ah, mas isso tem bastante, bem disfarçados. E assim, ó, psicopatas que eles criam uma situação que a vítima fica apavorada. A de ontem, por exemplo, ela está com síndrome do pânico. Sim, porque daí vem outras coisas. De né? tanto que ele fica envolvendo essa situação de uma forma que a pessoa se sente mal. Sim. Né? Que ela tem medo e ela tá achando que ele tá ali todo o tempo e sabe? E tu trazer segurança para essa pessoa... É difícil, né? É difícil. Eu vi que nós já estamos no horário, né? Mas eu queria que a Cris falasse só uma coisa. Do evento. A gente falou muito da violência, mas tem um evento que vai acontecer agora, dia 22, que eu acho que era importante ela convidar as mulheres, Isso, né? no dia 22 de agosto agora, em comemoração à Lei Maria da Penha, nós vamos fazer na Câmara de Vereadores... um ciclo de palestras, e esse ciclo de palestras vai acontecer dia 22 de agosto na Câmara de Vereadores, de forma gratuita. Quem quiser se inscrever, nós temos nas redes sociais da Procuradoria da Mulher Blumenau, tem o link, ou na minha também, @Cristiane Loureiro, todo o link de inscrição, né? E também pode se inscrever na hora, né, se não conseguir. Basta só comparecer e preencher lá. Basta só comparecer a partir das 8 horas até as 11h30. Por que esse horário? Nesse horário é ruim porque eu estou trabalhando, ok, só que aí a gente, geralmente quando tem um convidado especial, a gente acaba se programando em cima da agenda. Então nós vamos estar com a coordenadora do Instituto Maria da Penha, que vai nos receber, a Rose Marques. A palestra dela vai ser de forma online. Esse modelo foi adotado em São Paulo e a Maria da Penha, quem sabe, pode também aparecer dando uma palhinha para nós, né, na palestra. A Maria da Penha, ela não está mais, até pelas condições físicas dela, viajando. Então, ela está fazendo de forma online, junto com a Rose. E essa palestra, no momento que for da palestrante de forma online, ela vai estar num telão, com as que estão presencial, porque vão ter mais 2 palestrantes, eu e a doutora Leila, que é advogada, e a gente vai fazer a mesma metodologia que foi feita em São Paulo. A gente achou bem bacana. Quem quer fazer as perguntas, até para a Rose, enfim, para as convidadas, não precisa se expor. Eu tenho uma amiga, né? Aquele negócio, né? Ninguém vai querer se expor. As perguntas são feitas pelo WhatsApp e respondidas de forma sigilosa, entendeu? E como vocês vão divulgar esse WhatsApp? A Rose que vai nos passar, entendeu? Aí você vai... Cada um registra e manda. Isso mesmo, cada um registra e manda, e vai ser feita a pergunta, não vai divulgar quem é, então vai ser uma forma sigilosa. E lá em São Paulo foi feito isso num teatro, foram 2 horas e bastante perguntas, e as mulheres realmente se soltaram. E se tiver alguma mulher que está em dúvida, está sofrendo algum tipo de violência, ou uma amiga, pode ir lá, porque vai ter gente para ajudar a esclarecer. Isso. Nós vamos foi convidado toda a rede de apoio, né, de violência contra a mulher. Foi convidado OAB, foi convidado toda a parte do judiciário, né, também do Ministério Público, e a gente vai estar promovendo em virtude dos 17 anos da Lei Maria da Penha, com a coordenadora do Instituto Maria da Penha, que faz palestras no Brasil todo, e esse instituto que mantém até hoje e fortalece a lei. Então, assim, é imperdível, né? Quem quiser participar, novamente, na rede social da Procuradoria da Mulher, a Procuradoria da Mulher Blumenau, as minhas redes, Cristiane Loureiro, e também na Câmara, 8 horas, no dia 22, aparecendo lá, será muito bem-vinda. E bem-vindo também, né? São todos. Claro. E fora desse evento, dessa palestra, se alguém nos ouviu, está nos vendo pelo YouTube, e ficou com dúvida, ou gostaria de procurar falar que se encaixa em alguma das coisas que foi falado aqui, como é que a pessoa pode fazer? Eu vou deixar o WhatsApp, que inclusive é o WhatsApp que a gente deixa disponível para a nossa procuradoria. É o 47, né? 99119 9010. 9119 9010. Isso 99119 9010.
para entrar em contato, então, com a Procuradoria, qualquer coisa, dúvida, denúncia... E qualquer horário, tá, Jorge? Busca de ajuda também. Eu deixo esse telefone comigo final de semana, porque final de semana é... Né, pior, né? É pior. E semana de pagamento, um delegado disse para mim que é pior também. É que assim, ó, tem sexta-feiras que são agitadas, tem sábado. Sábado retrasado, teve um caso, assim, bem sério, né? Que, inclusive, a pessoa, o ex-companheiro invadiu o apartamento da pessoa e a pessoa, né, me relatando tudo. Então, realmente, assim, foi tudo muito rápido e toda a rede, né, de apoio. Então, tem dado certo. E quando alguém fala para a mulher, medida protetiva não funciona, ela te dá mecanismo para você acionar essa rede de proteção. Se ela vai ser efetiva a tempo, só Deus vai saber, né? Aí, mais uma vez, o massacre que aconteceu na creche, né? Sim. Foi 20 segundos. Infelizmente, nenhum socorro que estivesse ali do lado ia conseguir evitar. Mas o ideal sempre é procurar uma medida protetiva e criar uma rede. Isso, porque a medida protetiva ela vai te dar o dispositivo do botão do pânico de proteção. Ela vai te dar a qualquer momento. Nós temos uma que estava no shopping, passeando, e ela percebeu que ele estava sendo seguido. E aí eu sugiro, se tu vê qualquer coisa, avisa também os seguranças do shopping, isso, né? E qualquer coisa filma para saber que estava ali. E aí quando a polícia chegar pode ser decretada a prisão em flagrante, inclusive. Tá certo. São importantes ações que devem ser divulgadas. Talvez a gente precise divulgar mais. Orientar mais, educar mais. É lógico que se hoje tem quantos por cento você falou um terço, né? Um terço das mulheres brasileiras. Quanto mais a gente divulgar, esse número vai crescer cada vez mais, porque mais pessoas vão se encorajar ou se entender nessa situação. Fora as que nem denunciaram ainda, né? Isso. E assim, sabe, a gente tá falando de mulher, mas assim, Jorge, eu já fiz uma outra entrevista, né? Que homem também sofre violência, claro menos que mulher. E eles têm mais vergonha que as mulheres de procurar ajuda. Claro que sim, mas tu imagina, né? Qual é o homem que vai chegar pro amigo e dizer assim, apanhei da minha mulher? Às vezes não é nem apanhar, é o psicológico, né? É o psicológico. Eu conheci um que também... A mulher, ela é craque no psicológico. Que já procurou a Procuradoria da Mulher. Procurou? Procurou. Como esse foi corajoso. E falou da história dele, o quanto que o homem, por ele ter essa questão de vergonha, ele acaba tendo alguns sintomas, inclusive no corpo dele, sabe? No caso, esse dali acabou tendo tanta ansiedade que ele acabou descontando na própria alimentação. Engordou. Obesidade, e aí veio problemas de saúde, e a ansiedade, tudo isso por ele estar vivenciando aquilo e ainda ser debochado pela família, que contou... Porque homem as pessoas dão risada, né? Dão risada, contou pro pai e o pai, você parece, né? Seja homem. Isso. E aí, na hora que tu seja homem, se tu agride, né? Daí não pode. Aí não pode, né? Então, assim, tem que ter o equilíbrio. Eu acho que a situação do outro lado também é complicadinha. É bem complicada. É bem difícil. Complicado. E a gente já pegou, tá? E não foi um só caso só. Não, tem vários. Tem e no da mulher também. No da mulher a gente, né, vê os casos. Claro que a gente vai sempre verificar toda a situação, porque hoje a medida protetiva é um mecanismo de segurança para a mulher e ele também precisa ver tudo que está envolvido, né? E já teve situação onde que a mulher, às vezes, porque alguém falou que não funciona. Funciona. Ele vai te resguardar. E outra, a gente tem um caso agora, recente, de violência contra a mulher, e ele também fez na filha, que é criança. É pior. E aí a juíza até falou assim, porque você nunca denunciou. Denunciei, tinha medida protetiva, entendeu? Tu vai dando segurança e sustentação ao caso, porque tu tá falando que aquilo já está acontecendo. Teve casos de pessoas que já disseram que estão vivenciando isso há 30 anos. Já teve? Nossa. Num casamento. A Maria da Penha também. Sim, o dela foi um casamento longo. 26 anos, 23 anos, né? Sofrendo violência, né? Até ela... se tocar o que estava acontecendo. E aí... tem que fazer, porque tu vai estar se resguardando. Quanto mais conteúdo tu tiver, mais tu vai estar dando munição
para que essa pessoa de fato seja punida, vamos colocar assim, porque se tu nunca fizer nada, nunca teve nenhum boletim de ocorrência contra ele, nunca fez uma medida contra ele. Isso, perante a sociedade, o que ele é? Um bom homem. Exato. Obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço. Então, dia 22, 8 horas da manhã, lá na Câmara de Vereadores, tem essa palestra. Isso, o ciclo de palestra, dia 22 de agosto, 8 horas da manhã até às 11h30. Todos estão convidados e eu também quero agradecer aos homens. Nós temos muitos homens que estão apoiando essas ações e que ajudam também nesse enfrentamento. Isso é um homem de verdade. Esse é um homem de verdade. Cristiane Loureiro, vereadora do Podemos aqui em Blumenau, também da Procuradora da Mulher da Câmara de Vereadores de Blumenau, com a jornalista Liliane Bento, que volta na próxima quinta-feira com o quadro Mulheres. Vamos falar sobre... Eu só queria lembrar o nome do evento que a gente acabou não falando aqui, Jorge, para quando as pessoas procurarem. É Perspectivas e Desafios da Mulher na Sociedade, que é mais fácil para procurarem, né? Isso mesmo. Tá certo. Então, tá, obrigada, até semana que vem. Até quinta que vem.